Atualmente, tem se debatido muito sobre as falas da ciência, muitas vezes desrespeitando os estudos realizados. Mas o que é de fato um discurso científico? Confira comigo depois da vinheta. Este vídeo é baseado em estudos realizados pela equipe do Caminhos da Linguagem. As referências utilizadas se encontram na descrição. Saudações, caminhantes! Eu sou Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. O conhecimento desenvolvido pela ciência é elaborado seguindo certos critérios. Ele é chamado de conhecimento científico. A produção desse tipo de conhecimento evita o uso da subjetividade, o que fez surgir uma linguagem específica nesse contexto. Isso proporcionou a manifestação do discurso científico. O objetivo principal desse discurso é captar a realidade. A princípio, o DC é analítico por excelência. Ser analítico é decompor em partes. Daí temos a noção de disciplina científica como um ramo da ciência. Porém, a realidade não é disciplinar. É necessário enxergar de forma ampla. Assim, o discurso científico começou a trazer uma linguagem interdisciplinar e, por vezes, transdisciplinar. A interdisciplinaridade apresenta objetos de estudo e termos que podem ser usados e empregados em diferentes disciplinas, como, por exemplo, o discurso de poder, que pode ser estudado na literatura, no direito, na política e em outras tantas áreas. Em outro sentido, a linguagem transdisciplinar traz termos híbridos para serem estudados em situações específicas, como a calibração do sim e não, utilizada pela programação neurolinguística. Mas não para por aí. A linguagem do discurso científico também é uma linguagem bem específica. O discurso científico se dirige a uma comunidade que normalmente possui o mesmo nível de saber. É a comunidade científica. Por isso que o DC prefere linguagem de primeira pessoa do plural, nós, para mostrar que o conhecimento é construído de forma coletiva. E a terceira pessoa do singular, ele, ela, para mostrar o foco no objeto de estudo. Como se dirige a um público específico, o DC utiliza um vocabulário especializado. No entanto, o sujeito científico sabe que se dirige a pessoas de posicionamentos diversos. É por esse motivo que ele deve prever em seu discurso possíveis objeções à sua exposição. Isso ocorre porque o DC traz em seu interior definições e conceitos. Para que esses conceitos sejam devidamente questionados, devem ser bem explicitados. E isso de acordo com critérios e de forma metodológica. É por isso que o tema do DC é objetivo. O sujeito científico deve descrever bem a variante temática que está fazendo referência. Então, um estudioso deve explicar, por exemplo, a noção de cultura que utiliza em sua pesquisa, para não ser confundido com outras vertentes. A partir daí, o DC estará pronto para ser questionado. O DC é um discurso que passeia pela polêmica, por isso tem que estar pronto para ser criticado. Porém, essa crítica não vem simplesmente do senso comum, mas de outro estudo sistematizado que mostra os pontos que o anterior precisa melhorar. Com base nisso, o DC se reveste da autocrítica e refaz o seu percurso se reconstruindo. Desse modo, temos que um discurso só é científico se puder ser discutido, ou seja, seu argumento não é definitivo. Isso não quer dizer que as verdades que já foram provadas acerca da realidade devam ser viradas de ponta cabeça, mas que os questionamentos podem apontar novos caminhos que o estudo não havia previsto. Todavia, para ser questionado, o DC precisa ser bem estruturado. Essa composição é formada pela problematização, pelo posicionamento e pela persuasão. A problematização é onde é exposta a problemática que precisa ser investigada, o problema, os questionamentos. O posicionamento é o momento em que o sujeito apresenta sua posição sobre o objeto estudado. Já a persuasão são as estratégias de argumentação amparadas por evidências de provas.
Assim, em um debate, os contestadores devem se voltar para a pesquisa, mostrando os pontos que precisam ser reelaborados. Isso muitas vezes é confundido pela opinião pública. O DC pode ser visto em conferências, artigos científicos, teses de doutorado, dentre outros. Porém, é importante compreender que o que é veiculado pela mídia muitas vezes não é discurso científico. Por vezes, o que é apresentado é uma reformulação do DC com suavização da linguagem, para ser melhor compreendido e também captar o interesse do público. Assim, é importante consultar fontes confiáveis em relação à ciência, para entender bem o fenômeno e não cair em armadilhas. Existe um jornalismo científico de qualidade, e não é difícil de achar. Nestes espaços, cientistas são convidados para debater questões importantes, e o que prevalece é o bom senso e não a difamação alheia. Então fuja do pseudo-discurso sobre a ciência e procure discursos científicos realizados por cientistas, se é que você me entendeu. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. E se puder, dá um pulinho lá no nosso Instagram, que tem imagens e tem mensagens todos os dias para você refletir sobre os caminhos da linguagem. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!